Boa noite, pessoal. Estamos começando então a webconferência aí da disciplina de avaliação institucional e eu estou aqui com o professor Carlos Eduardo Stange. Tudo bem, professor? Tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui. Legal. Professor, então vamos lá. Fala um pouquinho sobre a importância, o que significa, a avaliação institucional. Bom, a avaliação institucional é algo relativamente novo dentro do que se projeta como gestão e como gestão estratégica, inclusive, né? Essa ideia da avaliação, ela é em si uma ideia de futuro. Por que eu avalio? Porque eu preciso ter uma condição real do meu presente, senão eu não tenho uma noção de futuro. Eu não tenho como visualizar um futuro, como pensar no que é o futuro de uma instituição, de uma empresa, de uma escola, enfim, seja o que for, se eu não tiver a base dessa instituição. A base dessa instituição é em si um ato de avaliação. Então, o conhecimento dessa instituição, a razão de ser dessa instituição, como ela funciona, o que ela faz e como ela quer ser vista ao longo do tempo, isto é o avaliado. E a partir daí, então, a importância da avaliação do seu diagnóstico, das suas inferências, enfim, cálculos estatísticos que tem por dentro desse processo, e como resultado disso eu tenho condições de ter uma visão de futuro. Então, a avaliação institucional nada mais é do que uma das melhores ferramentas de gestão que se tem para eu poder afirmar uma projeção de futuro. Tudo que você falou aí, professor, a avaliação institucional tem muito a ver com o planejamento, né? Quais os cuidados necessários aí para juntar essas duas partes? Essa noção dos cuidados entre avaliação e planejamento, pegando o livro da disciplina, já na página 9 e 10, existem aqui alguns apontamentos, na parte inferior da página, que fala de uma maneira bem objetiva quais são os primeiros cuidados, os cuidados básicos que nós temos que ter, né? O principal deles, já na página 10, o item 4, que diz lá assim, arrogância ao acreditar que já se é bom o suficiente. Quem pensa dessa forma, que já é bom o suficiente, não vê o porquê avaliar ou o porquê ser avaliado, né? Ou seja, se já é bom o suficiente, por que ele vai pensar na estrutura da sua empresa, da sua instituição, em termos de futuro? Ele já é. E quem já é, não tem a perspectiva da avaliação. Quem já é, no máximo, enxerga uma perspectiva de resultados imediatos, de enquetes mediante algumas perguntas básicas, de estar ou não boa ou ruim aquela situação. Quem foge disso e compreende que está ali sempre aprendendo, crescendo, construindo, fazendo com que a sua instituição, sua empresa, cada vez trabalhe melhor, então escapa um pouquinho desses jargões da gestão, e isso está bem claro aqui nas páginas 9 e 10, trabalhando sobre visão institucional, sobre estratégias que devem ser integradas, sobre alocações de recursos adequados ao processo, sobre a complacência ou aceitar as ações que a avaliação enxerga, percebe, né? E evitar desperdício nessas relações entre um processo não maduro de avaliação institucional, ou seja, que não resulta em nada, né? E que não tenha profundidade, que não tenha debate, que não tenha participação. Então, a avaliação e o planejamento precisam caminhar passo a passo. Um planejamento estratégico é uma projeção de futuro. A projeção de futuro eu só faço se eu souber quem sou. E eu só sei quem sou se eu me avaliar. De outra maneira, eu não tenho condições de chegar a esse tipo de resposta. Pessoal, vão mandando perguntas aí, caso surja alguma dúvida, já pode mandar que a gente vai respondendo aí na medida do possível. Professor, fala um pouquinho sobre a questão na estrutura organizacional de uma instituição. Aonde que a avaliação institucional deve estar localizada nessa? Essa questão está na página 32, eu localizei aqui no nosso livro base. Esse cuidado da onde a avaliação institucional precisa estar, existe uma figura 5 no nosso livro, lá mostra em termos de instituição de ensino, e lógico, de ensino superior, né, que é mais ou menos o foco que a gente sai daqui. Na realidade, a instituição de ensino, seja superior ou educação básica, em si ela não muda a sua estrutura de ação social, que é o ensino, que é a aprendizagem, que é o processo educativo, né?
Essa avaliação institucional, se vocês acompanharem bem lá na página 32, ela se localiza a partir da gestão institucional, dos processos de gerência e das práticas institucionais. Dentro dessa perspectiva das práticas institucionais é que a avaliação se enquadra. A avaliação, então, ela vai buscar como as políticas externas determinam as ações internas. Como as ações internas se constituem em políticas institucionais internas. Resultado dessas políticas são as nossas regras, nossas legislações, portarias, resoluções, etc. O fazer dessas políticas são as nossas práticas. Aí entra as nossas gerências, seções, divisões, diretorias. E a ponta do resultado desse processo é tanto a satisfatoriedade do aluno, quanto do agente, do funcionário que está aqui, quanto do professor que trabalha nessa instituição. Então, essas três populações precisam estar dentro da ideia do que é a posição da avaliação, para entender como a avaliação funciona. Na realidade, ela é independente. A própria lei que cria a avaliação institucional, a Lei 10.861 de 2004, ela já traz imediatamente essa noção. A avaliação, ela é um ato independente dos outros demais conselhos institucionais e ela trabalha com essa autonomia. E ela precisa ter essa autonomia, porque o processo avaliativo precisa enxergar a instituição como um todo. Essa é a ideia básica de onde ela se enquadra, onde ela se encaixa. Falando desse contexto educacional, a avaliação institucional e a avaliação do ensino e aprendizagem, né, elas devem ser integradas? Eu também localizei isso aqui no livro, para que vocês possam ter uma noção mais imediata. Está lá na página 42 do nosso livro. Tá? Vejam lá, por favor, no esquema, na figura 6, existe uma parte desse esquema que diz lá, características de formação. Essas características de formação são o resultado do processo educacional que os nossos alunos têm ao longo do tempo, ao longo do exercício do seu currículo. Entra no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, né? Seja 4 anos ou 5 anos, ou seja educação básica ou ensino médio, enfim. Né? Ao final deste ciclo, ele tem que ser capaz do quê? Quais características profissionais ele tem que ter? Para que ele tenha essas características profissionais, eu tenho que ter bons professores. Além de bons professores, eu tenho que ter uma boa infraestrutura. Infraestrutura não é só o espaço, é todo o equipamento que cerca, é toda a condição necessária para que um professor possa dar aula e para que um aluno possa assistir sua aula. Aí envolve, de novo, todas as questões de regulamentação da instituição, todos os processos e mecanismos do que a gente chama de infraestrutura física especial, são equipamentos, informática, biblioteca, laboratórios. Para que tudo isso funcione, olha quantas pessoas precisam, quantas ideias, quantos mecanismos internos, quantas políticas internas precisam existir. Então, para que eu possa dizer que eu formo bem o meu aluno, eu tenho que ter uma instituição que trabalhe bem para isso. É lógico que, nessa imbricação, o resultado de boas avaliações de ensino-aprendizagem traduzem, sim, uma boa instituição. Por isso que os atuais sistemas, como tem no Brasil, os SINAIs, o Sistema Nacional de Avaliação Institucional, busca também a avaliação de desempenho do aluno através de conteúdo. Não é só o que ele percebe de currículo de infraestrutura ou do seu professor. É aquilo que ele traz de conteúdo também. Não adianta eu ter uma ótima infraestrutura e ter pouco conteúdo. Ou ter um excepcional agente ou professor e não ter uma infraestrutura que dê conta dessa excepcionalidade. Então essas questões precisam estar equilibradas. E é aí que a avaliação entra. É aí que ela busca enxergar os diagnósticos e as prospecções de futuro. E quem que deve ser envolvido aí nesse processo de avaliação institucional? Todas as pessoas que estão diretamente e indiretamente envolvidas na instituição. Todas. Todas precisam ter um assento, todas precisam ter voz, todas precisam ter voto. É claro que esse todas, né, não envolve milhares de pessoas, envolve representatividades por classe. Então nós temos que ter representatividades por classe dos professores. Numa instituição de ensino superior, eles são organizados ou por departamentos, ou por centros de conhecimento, ou por setores de conhecimento. Então, eles escolhem a sua forma de se representar, ou quem vai os representar.
É preciso que os alunos estejam representados, então existem os diretórios, né, os centros acadêmicos, eles fazem a sua maneira, a sua forma, e então indicam quais são os alunos que representarão a classe dos alunos. Isso pode se dar, por exemplo, a Unicentro é multicamp, pode se dar por campus ou por sede, enfim, depende do que a instituição determine como política de funcionamento da avaliação. Né? E os agentes universitários ou os funcionários das escolas precisam estar lá presentes também. Né? É também muito importante nós termos a comunidade externa. Saber a opinião das pessoas de fora, de alguma maneira representadas. Né? Nós, no ensino superior, sempre pedimos a representação ao executivo municipal, e então o executivo nos permite, né, termos uma imbricação com a Secretaria de Educação. Pedimos uma representação também no Núcleo Regional de Educação, então educação de ensino médio, educação básica, municipal e estadual, para dentro do que a gente chama de Comissão Própria de Avaliação Institucional. Essa Comissão Própria de Avaliação Institucional congrega todas essas pessoas e delibera, então, suas políticas. Lembrando lá atrás, que a gente falou agora há pouco, a Lei 10.861, ela determina a avaliação com a sua autonomia independente dos demais conselhos ou das demais estruturas institucionais. Né? Então, ela vai deliberar as suas condições e vai executar as suas condições. É claro que essa autonomia ela é relativa. Né? No caso da universidade, nós temos o Conselho Universitário. Então, quem vai realmente homologar todos os passos e todos os resultados, ao final de tudo, é o Conselho Universitário. A autonomia da comissão de avaliação é o seu trabalho em si. Nesse sentido, ela é mais livre, ela é mais autônoma mesmo. E todos os setores, segmentos, populações institucionais devem estar representados e as externas também. Um outro fator interessante que a Unicentro avançou muito foi chamar o aluno egresso. O aluno que já está formado, está no mercado 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Alguém de alguma maneira que venha representar essa classe. Para dizer para nós, olha, realmente aquela época o meu curso foi bom, mas a profissão mudou. A profissão alterou. Coisas novas surgiram. Então, isso é um feedback que a própria comissão tem que ter, para que ela possa ir estabelecendo seus diagnósticos dentro do que é a gestão da instituição e tendo a projeção de futuro sempre. Essa questão dos alunos egressos é um desafio, às vezes, porque ele já não está mais no ambiente universitário, né? E tem que ir atrás desse tipo de aluno, né? É um pouco mais complicado, né? Não é bem uma cultura latino-americana, né? Europeia, norte-americana, canadense já é mais comum. Né? Inclusive tem associações de ex-alunos que mantêm uma boa parte da estrutura dos cursos que funcionam dentro daquelas universidades. Então essas associações de ex-alunos ajudam aos alunos que ali estão estudando. Talvez por um reconhecimento de ter estudado naquela instituição, talvez porque o hábito cultural seja daquela forma nesses outros países. No Brasil, infelizmente, mais especificamente no Brasil, a gente não tem muito esse hábito do ex-aluno. Né? Nós conseguimos algumas questões lá no centro. Alguns pontos que são significativos, lógico, em termos de população de egressos é muito pouco, né? Mas são pontos interessantes, que dizem coisas boas sobre os cursos, que dão boas ideias sobre os cursos, que nos dão bons alertas sobre os cursos, e então a avaliação repassa ao que se chama hoje de núcleo docente estruturante dentro das instituições, ou seja, aquele grupo de professores e alunos que discutem currículo. Tanto é que o currículo a cada 4 anos, 3 anos, ele vai sendo alterado, né? Porque ele vai acompanhando a evolução da profissão, não é necessariamente do mercado em si, né? É claro que isso envolve, mas é da profissão, a profissão evolui. E aí, então, eles nos dão esse relativo retorno. E para implementar um processo de avaliação institucional, o que é preciso? Primeiro é preciso ter uma clareza muito grande de toda a instituição. E, ao mesmo tempo, a instituição, a gestão da instituição tem que ter clareza no que é. Eu posso ter alguns caminhos de avaliação institucional. Por exemplo, eu posso constituir uma avaliação por resultados. Então, eu nunca vou ter uma ideia formativa, uma ideia processual. O que me interessa sempre é o resultado imediato. Por exemplo, acabamos essa disciplina. Faz-se a avaliação da disciplina. Esta avaliação desta disciplina
a partir dos alunos, dos funcionários, dos professores, ela vai pautar apenas esta disciplina. E ela não se forma ou não se constitui dentro do curso. Isso é uma forma. Eu estou vendo um resultado, uma parcela. Então eu estou sempre vendo de maneira diagnóstica. Só aquele resultado, só aquele resultado, só aquele resultado. Se a avaliação, por outro lado, é processual, aí ela envolve todas as disciplinas, todos os seus resultados, no curso como um todo, mais toda a estrutura do curso. Porém, não é só o curso. Eu preciso enxergar o curso na estrutura de oferta de ensino da universidade. A estrutura de oferta de ensino é uma situação, até porque eu tenho a pesquisa, eu tenho o ensino, eu tenho a extensão, tenho a prestação de serviço, tem convênios, tem uma série de outras questões que a instituição faz. A internacionalização, a nacionalização, tem uma série de situações que a instituição está inserida, senão não seria nenhuma instituição de ensino superior inclusive. Uma escola de educação básica não é diferente. Ela está inserida na sua comunidade. E da sua comunidade ela tem uma série de atitudes e ações referentes àquela comunidade. Então, de que forma isso se dá? De que maneira isso se correlaciona? Essas ideias claras precisam estar postas à mesa para que nós possamos enxergar algumas questões colocadas um pouco atrás aqui no livro, chamado condicionantes institucionais, que é, por exemplo, a minha instituição faz o quê? O que ela faz essencialmente? Isso é sua missão. O que ela quer ser ao longo do tempo? Isso é sua visão. Qual é a sua função social? Como ela está inserida na sociedade? Que respostas eu vou dar a partir desta instituição? Aí, então, eu consigo enxergar como implantar o processo. Aí eu preciso de algumas definições técnicas. Qual é a estatística que vai ser seguida? Qual é a maneira de coleta de dados? Se eu vou ter entrevista, se eu vou ter grupo focal, se eu vou mexer só com questionário, se eu vou ter debates por curso, se eu vou ter debates por área, enfim, isso são políticas internas que a instituição tem que debater. Debate-se nessa comissão própria de avaliação institucional e homologa-se esse resultado junto ao Conselho Universitário. A partir disso, então, eu começo a executá-lo. A cada exercício avaliativo, ou seja, a cada ano que eu transcurso a avaliação, eu preciso, no ano seguinte, reavaliar isso que eu fiz no ano anterior e, então, rediscutir isso, à medida em que eu vou avançando dentro do próprio processo. Então, é uma autopoiese, é um processo que mais ou menos se alimenta. Eu preciso saber que resultados eu tenho, de que maneira esses resultados estão interferindo e o que mais eu posso melhorar para ter melhores resultados. Até porque nós avaliamos uma situação hoje, corrigimos a situação. Nós não precisamos mais avaliá-la. Não na forma de um problema. Precisamos avaliá-la na forma da sua manutenção e melhora. Problema é uma coisa, manutenção é outra, melhora é outra. Então a avaliação ela é bem criteriosa. Ela separa muito bem os conceitos. E é nesse sentido que caminha a ideia da implementação e da implantação. Agora, é um processo longo para quem quer uma ideia formativa. É um processo que não tem uma base sólida para quem quer simplesmente resultado. O resultado, a gente tem resultado, ou qualquer pesquisa eleitoral dá um simples resultado. Então isso não nos avalia. Ao contrário, isso às vezes nos confunde. Não ajuda muito. Né? Então a avaliação institucional precisa dar um passo a mais. Ela necessariamente tem que ser formativa. Ela é mais longa. E, bom, a questão aí que aparece também é a questão do profissional, o avaliador. O que é necessário, o perfil necessário para fazer essa atividade de avaliação? O avaliador, primeiro, ele tem que ter um senso de vivência institucional muito bom. Eu não posso, como professor de ensino superior, avaliar uma empresa que produz carros. Eu nunca trabalhei lá. Eu não sei como funciona. Então, isso é uma primeira premissa. Eu tenho que conhecer o que eu faço. Eu tenho que ter uma noção daquilo que acontece. Não é nada discriminatório em absoluto. Longe disso. Mas as pessoas que têm um pouco mais de vivência na instituição conhecem a instituição um pouco melhor. Vivência não em termos de longo dos anos, não é isso. Vivência em termos de ser um professor, pesquisador, de trabalhar com extensão, de ter participado de conselhos, comissões, representações, enfim, conhecer o métier da escola, conhecer como ela funciona, né? Ou universidade, ou uma escola básica, ou do ensino médio. Né? Além disso, eu preciso conhecer as leis que regem essas condições de trabalho.
Então, para que eu possa dizer que eu vou avaliar uma sala, eu preciso conhecer as normas de segurança do que diz que é uma sala. Eu preciso conhecer a lei que diz qual é o espaço físico por aluno. Eu preciso conhecer ergonomia para saber qual é o melhor tipo de cadeira, qual é o melhor tipo de carteira. Ou seja, o avaliador nada mais necessário a ele do que vivência e conhecimento legislativo. Ele tem que ter essas duas bases. O seu traquejo de gestão, a sua análise de bom senso, isso ele desenvolve ao longo, sim, aí do tempo. À medida em que ele vai tendo as vivências, ele vai descobrindo os bons sensos, os caminhos, as formas em que se faz isso. Mas sem a base legislativa, sem a base conceitual e sem a vivência, não tem como chegar para alguém e falar, olha, você vai avaliar esse tipo de situação. Não funciona assim. Né? Os alunos têm uma noção muito clara disso nos seus estágios supervisionados. Ele sabe que ele está sendo avaliado, mas não é por uma pessoa que não é pertencente à sua área. Ele sabe que está sendo visto pelo professor, mas ele sabe que aquele professor é da sua área. Então, eu não posso ir lá dar uma aula de estágio supervisionado para engenharia computacional. Não é a minha área, eu não tenho como fazer isso. Então, me faltaria conhecimento de conteúdo, prática e vivência, e me faltaria legislação para. Então, essas bases é que ele tem que ter. Certo? Pessoal, está aberto aí as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode mandar. Professor, fala um pouquinho sobre como vai ser o processo aí de avaliação da disciplina, né? Qual vai ser a prova da disciplina, se vai ter alguma atividade de... Tem algumas atividades de interação, sim, estão previstas lá no mapa da disciplina. Existem lá 3 conjuntos de leituras, inclusive a partir das unidades. Né? A unidade 1, se eu não me engano, são 5 textos, a 2 são 3, e a unidade 3 também são 3 textos. Né? Ao final disso, deve-se ter uma condição de uma determinada síntese para poder entender todo o processo. E daí tem a prova presencial, que é o estilo que a prova é feita. Né? Questões abertas, questões fechadas, né? E a partir daí o resultado dessas avaliações. Existe algum acompanhamento também, algum exercício que é feito durante o longo da disciplina. Então, dessa forma, o que eu posso falar para vocês, alunos? Leiam tudo. Leiam tudo e vejam as dúvidas, vão entrando em interação com os seus tutores. Os tutores alcançam a mim e ao professor Ângelo. Aliás, ele até pede desculpas por não poder estar hoje aqui, ele está com um compromisso institucional de última hora, né? Surgiu de ontem para hoje, então realmente ele não pôde estar aqui. Numa próxima web, com certeza, ele estará. E repassem aos tutores, e os tutores nos alcançam, e à medida em que a gente consiga interagir, nós vamos tirando todas as dúvidas sem problema algum. Legal. Professor, fala um pouquinho. Bom, a gente vê assim, que quando se fala em avaliação, né, dentro de uma instituição, todo mundo acha isso uma boa ideia, porque realmente ajuda o planejamento a ser construído mesmo, né? Depois que você tem o planejamento, se construir o que foi planejado. Mas ninguém quer ser avaliado, às vezes tem uma certa resistência nisso aí, né? Como é que você vê assim, enfrenta essa situação frequentemente? Como é que é? Isso é bem comum. Né? Por exemplo, se nós entrarmos com o processo de avaliar o professor, ou o funcionário, ou o aluno, né? Em termos de avaliação institucional, não de ensino-aprendizagem, institucional, ou seja, o seu comportamento, a sua atitude, a sua resposta àquela instituição, como ele colabora, a maneira em que ele devolve para a instituição, né? Essas questões que permeiam a avaliação, as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Sim, né? Então, a gente procura enxergar os processos e não as pessoas. É difícil ser avaliado. Mas é como você falou, avaliar todo mundo quer. Todo mundo quer e todo mundo sabe que é preciso e é necessário, até porque é uma das melhores ferramentas de gestão que se tem. Sim. Agora, ser avaliado, isso às vezes a pessoa fica um pouco constrangida. Às vezes é um pouco difícil. Por outra via, a instituição que se propõe a fazer uma avaliação,
E isso é um problema muito sério mesmo. A instituição que se propõe a fazer uma avaliação, ela tem que ter retorno dessa avaliação. Por exemplo, eu sou avaliado como professor. Os alunos indicam lá que eu não tenho domínio do conteúdo, por exemplo. Né? O que a instituição me propicia para que eu melhore? Eu sou um técnico em informática, eu não estou correspondendo àquilo que o meu setor pede. O que a instituição me propicia para que eu melhore o meu serviço? Porque a avaliação não é punição, nem premiação. A avaliação é equilíbrio e futuro. Se eu estou pensando na perspectiva do equilíbrio e do futuro, o que eu faço para aquele agente, para aquele professor, para aquele técnico que precisa desempenhar determinada função, mas ou não tem conteúdo, ou não tem técnico, ou não tem método? O que a instituição faz por ele? Então, esta razão precisa existir. Então, montar um processo de avaliação institucional não é só pegar resultados. Montar um processo de avaliação institucional é, eu achei o resultado. O que eu faço com ele? Como é que eu melhoro as pessoas? Como é que eu corrijo as situações? E isso que a avaliação institucional é rica e é gostoso de trabalhar com isso. Certo. Veio uma pergunta lá da Letícia. Professor, você poderia comentar um pouco da relação do planejamento estratégico e a gestão democrática na instituição escolar? Posso sim. Gestão democrática, a avaliação nasce dela. Tanto é que a avaliação só se dá a partir de uma comissão própria de avaliação institucional e essa comissão é representativa. Então, dentro desta comissão está a representação de todos os segmentos da instituição e da maneira que a instituição se organiza. Professores por setor, alunos por campus, alunos por curso, enfim. A instituição debate democraticamente, a partir dos seus conselhos, da sua gestão, a maneira que quer ser representada. Além disso, aquela representação externa que nós comentamos e mais os alunos egressos. Né? Então, desta forma, nesta comissão, todos têm voz e voto. É claro que, se eu como aluno não concordo com aquela política que está sendo proposta, eu estou representando uma classe. É minha obrigação democrática levar à minha classe, debater na minha classe e trazer de volta. Isso serve uma comissão. Por isso que ela é representativa. E ela é representativa, talvez uma das comissões mais abertas que se tenha. Porque nós simplesmente perguntamos ao centro acadêmico. Quem será o representante? Não como vocês vão fazer ou queremos esse. Não. Quem vai ser? Precisamos de 2 pessoas. E vocês escolhem. Mesma coisa para o executivo municipal, ou para o núcleo regional de educação, ou para a associação comercial. E eles escolhem da maneira que eles querem. Agora, os professores não estão de acordo com aquela iniciativa da avaliação. Faz-se a reunião do representante aos seus representados e ele traz de volta o resultado. E se redebate a situação, a partir dos pontos que foram então levantados. Então, esse ir e vir, ele estrutura, sim, uma razão democrática muito interessante. Por isso que a avaliação é um processo, às vezes, um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais de paciência. Legal. Bom, então chegamos aí ao nosso final. Professor, mais alguma coisa que você gostaria de colocar antes da gente encerrar? E eu gostaria de agradecer a oportunidade só, e que vocês, por favor, à medida das suas dúvidas, entrem em contato, vão perguntando, vão questionando. Os tutores nos alcançam e aí a gente vai interagindo também, vai resolvendo também. E a avaliação é uma área muito rica, muito boa. A avaliação é um setor que mexe com políticas públicas de uma maneira direta. Então, quem gosta disso, quem gosta de estudar a parte de legislação, de efetivação, de normatização, de estruturas institucionais, vai se dar muito bem nessa seara. Quem não tem muito esse lado, saibam que a avaliação é necessária para a gestão. E ensino também é gestão. Então, a gente precisa começar a enxergar esses pontos para ficar um pouquinho melhor o que a avaliação faz pelo nosso futuro. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.